Boa noite a todos. Estamos começando aqui mais um Astor Sessions. Essa aqui é a edição número 26, né? Estamos aí no mês maravilhoso, mês de fevereiro, um mês um pouco mais curto, apesar de ter esse ano 29 dias. E é um prazer voltar a falar com vocês aqui, esse público tão seleto de empresas familiares, famílias empresárias, né? Entre especialistas também que sempre estão aqui acompanhando o nosso momento, né, e ter essa oportunidade de falar sobre temas relevantes. Queria também mencionar, né, a gente está aí num momento muito próximo, né, do acontecimento aí do falecimento do Abílio Diniz. Então, eu queria dedicar esse momento a um momento de reflexão também a tudo que o Abílio nos deixa, né, e com certeza isso vai ser perene de ensinamento, certo? Então o Abílio, acho que para mim marca muito quando ele falava, marcou muito, né, e marca toda a vida que a gente lembra quando ele falava que empresas são basicamente 2 coisas, né, pessoas e processos, pessoas e processos, processos e pessoas. E se ele fosse escolher por onde começar, ou o que que seria mais importante, obviamente sempre serão as pessoas. E é com isso, com essa primeira reflexão e com essa menção, né, homenagem ao Abílio Diniz, que sem dúvida foi, e será os mais lembrados empreendedores, empresários aqui, do Brasil, não só por isso, né, mas por uma outra série de frentes que ele era um defensor, né, sobretudo saúde, longevidade, estilo de vida, que eu queria apresentar o tema de hoje, né. Então, hoje a gente vai falar sobre a importância das pessoas nas empresas familiares, pessoas essas que são família, mas muitas vezes também não são família, né, dentro da organização. E com isso eu quero trazer um especialista, nosso convidado de hoje, que é o Fernando Paiva. Fernando é sócio fundador da Aldens Group, né? A Aldens hoje que é uma referência para nós, não só na nossa região aqui no Nordeste, mas já em âmbito nacional. A Aldens é uma agência, né? Uma empresa focada em recrutamento especializado, né? Que vai desde altos executivos, né, até, vamos colocar acima disso, né, vai desde conselheiros independentes para companhias de capital fechado ou aberto, até executivos C-level e descendo aí para níveis táticos e até alguns operacionais. O Fernando tem uma grande carreira aí que eu preciso até de ajuda para poder citar um pouco aqui da nossa trajetória, né, profissional, mas fundou aí a Aldens, né, e tem 15 anos já de track record como headhunter, né. Então, ouvir do Fernando agora, em alguns minutos que a gente vai ter essa conversa, vai ser muito bom, porque a relação de um headhunter com pessoas, entendimento, né, sentimento da relação dessas pessoas e da importância dessas pessoas no mercado é fenomenal, né. O que o headhunter basicamente faz aí 24/7 na sua atuação, no seu ofício, é conversar com gente, conversar com profissional. Então ele vai dar uma acessibilidade muito interessante, né, baseada nessa experiência de quase 2 décadas, tá. E aí antes da Aldens ele foi, né, de outras, teve em outros projetos, né, em projetos inclusive grandiosos, sempre nesse segmento de headhunter ou atuando como executivo, né, dentro de negócios. E aí, enfim, posso citar áreas que são de expertise aí do nosso amigo, do Fernando, desde engenharia, operação, supply chain, consultorias internacionais que ele participou, né, e citar algumas empresas também que ele teve passagem, que aí eu acho que todo mundo vai conhecer, né, desde Coca-Cola, FedEx. Então, nessas áreas, principalmente de operação, supply chain, hoje é onde ele olha para recrutar os profissionais, desde conselheiros executivos e outros, mas obviamente queria também estender o agradecimento aqui à presença da Aldens como um todo, né, na figura aí do Fábio, do Felipe, do Rodolfo. Então é um time de profissionais que a gente gosta muito, porque a gente consegue conversar sobre gente, sendo esse quesito, esse pilar um dos mais importantes, se não o mais importante, para promover a perpetuidade de uma empresa. E a gente vai falar um pouco da relação dessas pessoas, né, desses profissionais, frente à cultura, frente à organização familiar, tá. Então queria agradecer bastante ao Fernando, ao tempo dele. Esse tema é muito relevante, falar de pessoas e falar da importância de pessoas nas empresas familiares. E a gente começa agora. Primeiro eu queria
que ele falasse um pouco da trajetória dele. Meu amigo Fernando, falando aqui um pouco do nosso tema de hoje, acho que antes de mais nada eu gostaria que você falasse um pouco aí da sua trajetória, são mais de 15 anos, né, de mercado entre funções executivas, consultorias e mais do que nunca aí um especialista junto com todo esse time da Aldens, né, brilhante, que tem feito aí uma grande consolidação de mercado na área de recrutamento e seleção. E já fizesse o primeiro paralelo aí, né? Você tem experiências em empresas grandes, não familiares, mas também, com certeza, com muitos projetos familiares, né? Então, o que de fato, junto com essa carreira que você vai mostrar um pouco aqui para a gente, você tem a nos dizer, né, nesse tema hoje que é, traz essa relação de pessoas na empresa familiar. O que a empresa familiar mostrou para você e mostra para você de diferencial quando você vai compor time, recrutar pessoas. Seja bem-vindo, meu amigo. Fala, Morel. Tudo bom? Obrigado pelo convite, tá? Acho que é sempre uma satisfação bater papo com você, porque eu entendo que hoje a gente vai bater papo, né? Falando um pouquinho de mercado, deixa eu falar brevemente um pouco da minha carreira, cara. Acho que a minha carreira começou num negócio que não tinha nada a ver com recrutamento de seleção, né? Eu virei headhunter por acaso. A minha carreira começou em logística lá atrás, né? Em empresa que foi vendida, né? O nome, talvez algumas pessoas recordem, mas é uma empresa chamada Rapidão Cometa, né? E entrei numa área de logística mais operacional, que foi uma base super interessante. Depois eu tive uma bela carreira numa empresa chamada Coca-Cola, né? Então foi na Coca-Cola que a minha carreira alavancou bastante. E na época era uma empresa multinacional, hoje pertence a um grupo familiar, né, chamado Solar, mas na época era Coca-Cola Company, respondia e tinha todo o formato de uma grande multinacional, né? E aí foi onde minha carreira como executivo de logística ela começou a desenvolver, mas foi estancado em um dado momento quando eu digo que o mosquito do Red Hunter me picou, né? E aí foi quando migrei para uma área de recrutamento e seleção, tinha uma multinacional de recrutamento e seleção que estava querendo fazer um startup aqui na região Nordeste, né? O Nordeste, na época, crescia, né, principalmente Pernambuco, acima dos números de PIB Brasil, né? Então estava super alavancada, a economia estava super aquecida na época, e aí a multinacional veio abrir uma operação. Um olhar muito forte para os grupos familiares que estavam super fortes, profissionalizando, contratando bastante, e era um movimento já pensando num crescimento das empresas familiares, implementação um pouco mais de governança. E aí foi quando, de fato, comecei nesse mercado de executivo de multinacional com o chapéu do Red Hunter, tá? Desenvolvi boa parte da minha carreira e hoje, desde então, foi isso que me alavancou. E aí foi quando, em 2014 para 2015, a gente começou a discutir na possibilidade de montar uma boutique de recrutamento e seleção para atender grupo familiar. Essa era a grande tese da Alders, né? Montar uma boutique de recrutamento e seleção para atender grupo familiar. Então, a gente vinha de uma experiência de multinacional, migrando para um grupo de sócios empresários querendo montar uma boutique na região Nordeste. Né? Nordeste era o case para a gente. Você tinha uma entrada muito forte de alguns fundos de investimento, com tese parecida, mas com serviços diferentes. Né? Então, o fundo vinha para aquisição de grupos familiares com a tocada de profissionalização e a gente com olhar de recrutamento e seleção para dentro para essas companhias. E foi quando esse casamento combinou super bem, né? A gente começou a fazer muita parceria com o fundo de investimento e toda vez que ele fazia uma aquisição, ele contratava a Audit para fazer o processo. E eu não gosto do termo profissionalização, mas trazer executivo de mercado para dar um pouco mais de roupagem, tirando mais a família do negócio, criando um pouco mais de processo e método, cobrança, governança, que era fundamental. Então, minha carreira passa por isso, né? Então, no mercado executivo, depois empreender como Aldens, e Aldens hoje, que a tese era no começo super pequena, ela ganhou um certo musculatura, né? Hoje são 4 escritórios no Brasil, você tem Recife, Fortaleza, Salvador e São Paulo, mas te falo que São Paulo ainda é um discurso de atender Nordeste, né? Então é aquele grupo que está lá em São Paulo, que quer vir para o Nordeste, entende que a gente tem capilaridade, conhece o mercado fortemente e consegue atender ele à distância, né? Mas o nosso negócio é aqui, seja Recife, Fortaleza, Salvador, ou as regiões adjacentes ali, você tem Natal, você tem Rio Grande do Norte, Aracaju, Alagoas, que a gente consegue ter o mesmo tipo de atendimento, né? Acho que nas 3 principais praças, a penetração e o discurso é o mesmo, né? Atender grupos familiares. Falo 99% da nossa carteira é de empresa familiar, empresa de dono, tá? Que às vezes está na segunda, terceira geração, é o sucessor, é o herdeiro que está dentro do negócio.
e ele precisa, de fato, trazer um executivo de mercado. Tá? E executivo esse que precisa ter características de um profissional que vai ter uma boa adaptação, uma boa adequação, porque é fundamental nesse movimento de trazer um executivo de mercado, seja de multinacional ou de uma grande empresa, para essa adequação efetivamente funcionar. Tá? Então, o grupo familiar, talvez não, acredito que seja o principal grupo de empresas do Brasil, né? Acho que majoritariamente você tem grupos familiares, né? Sejam de donos ou familiares, e é onde a gente queria atirar, e hoje o negócio está bastante consolidado. Maravilha. Existe uma peculiaridade, Fernando, que eu acho que vale a pena a gente explorar. Primeiro, quando a gente fala de profissionalização e fala de empresa familiar, eu gosto muito de colocar o significado da palavra governança como profissionalizar a gestão. Seja corporativa, a gente está falando do negócio, seja familiar, a gente está falando da família. Apesar de a gente escutar muito esse tema, ele é um tema que começou lá, a gente pode falar nas privatizações, né? Eu diria que tem pelo menos duas décadas e meia, perdão, que esse tema é um tema que já existe no Brasil. Obviamente, lá atrás, ainda muito restrito, né, aquelas grandes empresas que estavam sendo privatizadas. Depois eu tenho um novo mercado, né? Então a gente começa a ter regras de governança, mas ainda muito restrito a um grupo muito seleto. Obviamente, como estamos no Nordeste, nesses 15 anos, você deve ter visto essa evolução de governança acontecer. E aí eu digo que nos últimos 5, né, até a própria pandemia deve ter alertado muito as famílias empresárias no que diz respeito à sucessão, porque muitas foram compulsoriamente, né, acontecendo ali por conta da pandemia. E aí eu queria, do teu ponto de vista, entender o que você vê de evolução, o que era lá atrás, até você vindo de empresas maiores, mas já sendo picado por esse bichinho de headhunter, né? E como o empreendedor, né, de uma família, né, uma família empresária, começou a despertar que precisava iniciar esse ciclo de profissionalização. Então, óbvio, isso começou aí como Aldens, provocado pelos fundos de investimento, que a gente já está falando também de um mindset muito mais profissional, mas eu sei, e a gente está muito próximo de vocês, que hoje já há um processo decisório do patriarca, da matriarca, da segunda geração, falando: Fernando, me ajuda, a gente precisa profissionalizar aqui a diretoria, a gente precisa montar um conselho. Então a pergunta é, cara, qual que é esse termômetro aí? O que está acontecendo? Como é que está sendo essa evolução? Obviamente, isso está muito mais frequente hoje na região Nordeste, e como é que você tem percebido isso acontecer nos últimos anos, né? Morel, vamos voltar um pouquinho para trás. Eu acho que concordo contigo, então teve um movimento muito forte, mas isso é quase intangível quando você fala de Nordeste, né? Então, você pega uma Vale do Rio Doce, né, que é de uma estatal, e ela começa a trazer um pouco mais de governança, trazendo executivo, privatiza. Então, isso era intangível, né? Então, assim, não era isso que influenciava, tá? Mas aí você começa a ter no Nordeste alguns cases de sucesso, né? Você tem grupos muito consolidados, tá? E muito tradicionais que começaram esse movimento. Movimento esse que surgiu lá em 2010, 2011, tá? E aí foram movimentos bem-sucedidos, né? A família criando um board, em qual a família vai para esse board, cria práticas de governança para os novos sucessores, até podem entrar no negócio, mas com algumas regras muito bem definidas para que o negócio seja efetivamente um negócio e não uma companhia para geração de emprego para a família, tá? E a gente entendia que aquilo ali precisaria gerar valor, entregar EBITDA, né? E não necessariamente a família trabalhar no negócio. Isso começa a acontecer quando as famílias começam a ficar muito grandes e começam a ter mais agregados, né? Então, quanto mais agregado, a complexidade vai aumentando. Então, e aí é quando ela começa a perceber. Isso é uma família que era muito tradicional, então ela foi crescendo e começou a perceber que o excesso de família dentro do negócio não necessariamente trazia as competências que a companhia precisaria para poder crescer. E aí esse movimento é excelente. O ponto é que, diferente de São Paulo, já tem essas companhias muito grandes e muito tradicionais há muito mais tempo. Eu tenho no Nordeste, cara, desde a década de 50, 60, você tinha escassez grande, né? Até porque eu tenho 40 anos de idade e quando o pessoal fala como é viver crise, cara, é o oposto, né? Eu vivo crise há 40 anos e, de vez em quando, você tem só alavancos de uma economia mais forte, mas, via de regra, esse é um movimento. Então, desde 60, 70, você tinha uma economia muito frágil e na qual você não tinha perenidade das companhias crescerem. E, de um tempo para cá, o Nordeste começou a ganhar musculatura, o poder de consumo foi aumentando e as empresas começaram a ter mais crescimento, perenidade, robustez. Começou a se passar uma grande empresa para uma segunda, terceira geração e aí nasce a necessidade de algumas práticas de governança que seriam saudáveis para a sustentação do negócio. Em 2010, 2011, a gente começou a viver isso.
E qual é o ponto? Eu acho que você falou de pandemia, mas toda vez que a gente viveu uma grande crise, o caminho é exatamente o inverso. Quando você tem uma grande crise, o empreendedor ele sente instintivamente inseguro e assume o negócio. Então ele volta para dentro. É quando a economia está muito pujante que ele entende que o negócio vai flutuar, vai funcionar super bem e ele, eu posso sair um pouquinho mais, o negócio está entregando muito valor e eu vou trazer algumas pessoas de mercado, vou criar algumas práticas de governança e vou me distanciar mais do negócio ou fazer uma gestão através de um conselho. Então, 2010, esse movimento vinha acontecendo super bem, algumas empresas, algumas academias que pregam a governança corporativa estavam implementando cada vez mais isso no Nordeste, mas quando a gente teve aquela crise lá de 14, o negócio arrefeceu, né? Então, o movimento de profissionalização, e aí vamos falar profissionalização, trazer executivos e implementar práticas de governança, ele deu um cavalo de pau, né? Então, assim, o que vinha super bem, ele freia, arrefece e volta para o negócio novamente. E aí você vem novamente a economia estruturando, 2018 a gente volta com esse discurso, 2020, pré-pandemia, esse discurso estava cada vez mais sólido, é quando a gente nasce no grupo Aldens, uma empresa chamada Aldens Board, só focada em governança e conselho. E foi nessa tocada que a gente viu que tinha espaço, né? Então, montamos uma empresa só para conselho de governança, estruturando conselho de governança, para empresas familiares, que já começavam a ter algumas dores que estão muito relacionadas a crescimento, né? Seja crescimento de estrutura, seja crescimento familiar dentro da companhia, e isso começa a ter uma certa complexidade, que o empresariado já estava financeiramente estruturado, né? Então as discussões eram muito mais estratégicas do que de necessidade, do mote de necessidade, então estava funcionando. Então isso funcionava, então a Aldens Board vinha super bem, e aí quando teve mais uma vez pandemia, o movimento ele se inverte. Então o empresário volta para o negócio, ele acredita que na tocada dele, do dia a dia, ele vai passar por essa crise. Então toda grande crise ela faz exatamente o movimento contrário. Então, o que a gente vinha bem, a gente de novo arrefece, e depois que a gente entendeu que o mundo não ia se acabar no período de pandemia, a gente volta de novo ao discurso de governança e trazendo os executivos de mercado. Só que tem um ponto que é muito legítimo, o discurso está cada vez mais aquecido, tá? Mas a prática ela é lenta. Né? Até o ciclo de fechamento de um negócio, quando você fala de governança, ele é super longo. Tá? Então, estou falando aí do primeira introdução do assunto a efetivamente a gente começar um processo de diagnóstico e implementação do conselho, e são 4, 5 meses. Tá? Então, assim, tem um desejo, tem uma vontade, mas a prática ainda ela não é tão efetiva. Tá? Então, se entende que é um caminho sem volta, se entende que é uma possibilidade real, mas na prática, como fazer ainda não é tão claro. Tá? Então, se cada vez mais você vem evoluindo, tá? Se eu comparar o Nordeste hoje com 10 anos atrás, sim, eu tenho uma evolução, sim, eu tenho um movimento de musculatura para executivos, porque o executivo ele também precisa que esse movimento aconteça, né? Porque senão eu não vou ter um executivo de alto nível aqui na região, porque esse cara vai procurar encarreiramento, ele vai procurar crescimento, ele procura autonomia, ele procura desafio. Se ele não encontra, ele entende que aquilo é uma tampa para ele vai procurar isso em outros mercados. Então, cada vez mais esse movimento vem acontecendo, eu consigo desenvolver e suportar o executivo aqui na região, para ele ter novos desafios de musculatura, e o empresário cada vez mais ele vai ganhando confiança. Agora, esse movimento de confiança, ele é de médio prazo. Tá? Então, a gente entende que isso tem acontecido, e aí um termômetro interessante para a gente é o Aldensbod. Cada ano a gente tem crescido com a companhia, implementando mais conselhos, né? Isso mostra que o mercado, além de estar mais estruturado, ele está tendo mais confiança que a economia tem evoluído e que esse movimento é extremamente saudável, seja para ele, seja para a família, seja para o negócio. Maravilha, meu amigo. Eu queria falar um pouco aqui, como a gente está falando de pessoas e, obviamente, empresa familiar, queria falar um pouco de cultura, tá? E aí eu acho que, enfim, a literatura fala, eu sempre gosto de citar Jim Collins, né? E a cultura forte, ela prevalece e é um dos impulsionadores, é uma das forças que levam as companhias à perenidade, né? A longevidade está diretamente ligada a isso. E a minha pergunta é o seguinte, e aí eu queria que você trouxesse cases, pelo menos aí de sucesso e algum de fracasso. Eu tenho vários tipos de executivos, né? E você provavelmente 24/7 está conversando com vários deles no mercado. Eu vou ter aquele executivo que talvez seja um executivo que sabe tocar multinacional, mas eu tenho também
né, e eu acho que parte do processo decisório de vocês, de identificar e sugerir dentro desse mundo de empresa familiar, é entender se aquele executivo ele está apto a assumir um organismo familiar que tem uma cultura muito clara. E essa cultura a gente ainda potencializa aqui no Nordeste, porque nós temos, né, um DNA específico que até vai variar dentro da nossa própria região. Então, de forma muito objetiva, Fernando, cara, quando a gente olha, primeiro, o executivo, ele tem que estar preparado para assumir aquilo. E aquele culto que normalmente existe ao fundador, aquele DNA da família dentro do negócio, não pode se perder. Então, a gente precisa identificar se aquilo se ele vai saber tocar um organismo familiar e se não vai ter qualquer tipo de reação que vai expelir ele dentro daquele negócio. E do outro lado também, será que a família está preparada para entender, né, esse processo? Então, muitas vezes isso e aí com certeza eu sei que vocês têm muitos cases de sucesso, porque vocês conseguem identificar, cara, esse cara é muito bom e ele vai saber tocar esse grupo familiar, porque ele já vem de outras experiências, ele sabe ter esse jogo de cintura, mas provavelmente já pode ter acontecido também de você falar, cara, o cara tinha hard skill pra caramba, baita currículo, mas naquela hora de, putz, entender, por exemplo, o pernambucano ou o cearense, ele não conseguiu. Então, como é que a cultura ela pode ser algo, ela pode não, ela é um desafio e uma complexidade dentro desses processos que vocês fazem, e se você puder trazer aí case de que, né, do que deu certo, do que deu errado, para a gente entender as motivações. Tá, vamos lá. Isso é um tema super interessante e ultimamente eu tenho até postado mais, porque algumas pessoas têm pedido para eu postar mais informações sobre isso, como formar uma cultura sólida, né? Qual é o resultado da cultura no resultado da companhia, né? Até do ponto de vista financeiro. E é um tema que está super na moda agora, né? Ou foi despertado agora, né? Como preocupação. Mas quando você fala de empresa familiar, Morel, eu costumo dizer que a cultura da companhia é o estilo do dono, né? Cara, não tem como fugir, né? Ele construiu aquilo no primeiro tijolo, né? Então ele fez daquela companhia o estilo de gestão dele, né? O estilo de trabalhar, a hora que ele chega na companhia, a hora que ele sai, né? A hora que ele soluciona um problema, o estilo de pessoa que ele contrata, né? O estilo de pessoa que ele lidera, a forma que ele lidera, se ele é microgerenciamento, se ele é um cara que delega, cobra por resultado, é o estilo do proprietário, né? E as 100 primeiras pessoas foram contratadas mediante características que eram muito parecidas e similares a dele, né? Então, ele contratou os 100 primeiros funcionários ali, olhando olho no olho, e geriu esses caras com muita proximidade. Então, a cultura da companhia é a cara do dono, 100%, tá? Sem nenhum tipo de exceção e nenhum tipo de demérito, tá? Porque aquilo ali, em algum momento, ele foi um movimento de sucesso, tá? Então, sim, tá? É uma característica importante e muito forte. E quando a gente vai trazer mais executivo, é muito importante a gente ter uma grande atenção para se esse executivo ele tem características de adaptação. E te falo, e aí você fala um case de insucesso. Quando que a gente falha quando a gente vai contratar? Quando eu trago um executivo que ele já tem a cultura da companhia que ele estava trabalhando, né? Seja multinacional, empresa de dono, muito forte, ele passou muito tempo naquela companhia. A gente costuma falar que esse cara é monocultura, né? Então esse executivo é monocultura. A chance dele se adaptar, se tiver uma divergência muito grande da cultura, é muito baixa, né? Então a chance de sucesso é altíssima. Então a tendência é que ele não dê certo, né? Existe tendência, logicamente, né? Mas tem chance sim, mas a possibilidade é grande que ele não vai se adaptar. Então, a gente se preocupa em entender que são profissionais que viveram culturas diferentes, né? Seja na multinacional ou na empresa grande. Por que multinacional é uma preocupação? Porque a multinacional ela tem ferramenta e modelo de implementação de cultura e perpetuação dela muito forte, né? Então, ela cria mecanismos de que o executivo que vive ali dentro ele se adapta, né? Ele cria uma simbiose que a cultura da empresa e esse alto executivo ou o executivo que tem muito tempo de casa, ele está extremamente conectado. A gente tem um belíssimo case nacional que é a cultura que por muito tempo falou, a cultura da Ambev. E aí a gente até estigmatiza o ambeviano, né? O cara que é o ambeviano, que a gente chama de puro sangue. Aquele cara que viveu na Ambev a vida toda. Então, aquela cultura é muito forte. O que ela não está certo nem está errado, mas ela dá muito certo dentro da companhia e do estilo de negócio que eles têm. Então, esse profissional que passa muito tempo e é o ambeviano, você traz ele, tira ele desse ecossistema e coloca em outro, ele precisa ter muito jogo de cintura para se adaptar, né? Então, isso é um grande ponto de preocupação. Então, qualquer profissional que você vai trazer, que ele tem muito tempo e tem culturas muito características da cultura que ele viveu,
a chance do insucesso é muito grande, tá? Então a gente precisa se preocupar no momento que vai contratar. Por quê? Porque a cultura da companhia e a família, ela é muito maior do que o executivo. Então a empresa não vai se adaptar. Então eu preciso trazer um executivo que está pronto para se adaptar, ou a cultura no qual ele estava vivendo, ela é muito próxima. Então isso é uma grande preocupação que a gente tem, tá? E de fato, sim, ter uma cultura forte, ela é sinônimo de um resultado da empresa, né? Entender que o estilo do dono, o estilo do empresário, o estilo de uma empresa de capital aberta, ela vai se perpetuar, e entendemos que seja o alto executivo, o presidente, ou o diretor, ou o gerente, ou o supervisor, todo mundo pensar igual faz todo o resultado para uma empresa de sucesso. Tá? Então, isso é fundamental. Então, cada vez mais as empresas têm procurado como empacotar esse modelo. Cada empresa tem sua cultura, independente de a gente colocar isso no papel, cada empresa já tem a sua cultura muito forte. O que a gente pode fazer é com que ela não se perca ao longo da estrutura hierárquica, né? Então, assim, no momento que eu falei, né? Então, o empresário ele contratou as 100 primeiras pessoas, as 200 primeiras pessoas. Então, como é que eu faço que no momento que uma pessoa que não é mais ele, não está mais envolvido com esse processo de liderança de gestão, o estilo dele não se perca, se for um estilo de sucesso, tá? Então, tem uma preocupação de cultura muito forte nesse sentido, tá? Empresas multinacionais, você tem um protocolo muito bem definido que isso não se perde, então se perpetua de forma muito mais fácil. Mas a empresa familiar ainda tem uma preocupação em como é que a gente implementa isso. Mas até porque hoje isso é feito de forma muito intuitiva, né? Por quê? Porque o dono chega cedo, ele sai tarde, ele acompanha, ele gerencia, ele microgerencia, e isso faz com que a companhia tenha uma solidez muito forte. E a preocupação de todo executivo, quando a gente vai trazer de mercado, é que ele consiga se adaptar a esse novo modelo de trabalho. Meu amigo, caminhando aqui para o final e deixando aqui essa pergunta tão importante que você já citou aqui em várias falas, falando aqui dessa estruturação que é o foco hoje da Aldens Board, falando um pouco de conselho, seja consultivo, conselho de administração, essas estruturas e até as derivadas disso, né, os comitês que vocês têm montado, eu queria que você falasse, óbvio, da importância disso e da absorção, né, desses novos mecanismos dentro dessas empresas familiares, e eu queria pedir uma ênfase a muitas vezes a essa figura que às vezes é martirizada e a gente aponta muito o dedo, que é o fundador, que é o sucedido, né? Que é o potencial sucedido. Por quê? Porque você muito bem falou, ele tem um perfil peculiar, ele é barriga no balcão, ele valoriza muito quem trabalha, chega cedo, vai embora mais tarde, né? Ele é mais empírico do que teórico, tem estudo, né, diferente da segunda geração, teve oportunidades diferentes, mas foi o cara que criou. Por que eu quero que você dê essa ênfase? Porque quando a gente fala de conselho, a gente muitas vezes pensa na sucessão em colocar aquele fundador, né, naquele ambiente, deixá-lo mais a 40 mil pés ali no negócio, colocá-lo numa cadeira talvez de chairman, de presidente. Mas eu já vi em muitos casos, Fernando, acontecer processos, né, que não foram bem feitos. E aí eu acabo tirando o fundador, eu acabo criando um problema, porque eu tirei a vida dele, né, o fundador só sabe viver aquilo, em casos até talvez de não colocá-lo no que ele gosta de fazer, né, perder propósito de vida. Então, como lidar com essa situação? E aí, falando bem de Aldens Board e de conselho, né? Porque nesse processo sucessório eu vou colocar o fundador ali, mas qual que é a habilidade? É identificar o que ele gosta de fazer, é colocar ele em outra área, cara, vai para o comercial que você gosta de vender, ou vai para a expansão que você gosta de olhar a loja para abrir. Então, eu queria tentar agora desmistificar a figura do fundador e trazer a preocupação a ele, né? A gente fala muito do sucessor, mas o sucedido, como é que vocês vão tratar isso? E aí, para finalizar, também falar sobre esse processo de governança dentro do ambiente de conselho e as importâncias aí que vocês estão enxergando e entregando para o mercado. Tá, você trouxe um ponto que eu acho super interessante, Morel. É assim, e eu sou um admirador do empreendedor brasileiro, né? E quando você aprofunda, é exatamente o que você falou, Morel. Para mim, o que é o empreendedor? Qual é o perfil do empreendedor brasileiro? É um cara que, na maioria das vezes, né? É um cara que esse cara ele não teve uma academia muito forte, né? Não foi um cara que focou em academia. E vamos falar de estatística, né? Assim, a grande maioria é aquele cara que criou um negócio. A gente gosta de falar aqui que ele criou um negócio no peito e na raça, né? Então, ele deu all-in, cara. Ele não tinha o que perder. Ele teve que fazer aquilo dar certo, né?
foi vontade, mas talvez necessidade veio antes da vontade, né? Então ele tinha uma necessidade, né? A vontade de empreender era uma vontade de falta de oportunidade, né? Ele precisava empreender para poder dar certo na vida, né? Porque ele não tinha as melhores escolas, ele foi de forma muito prática. Ele é um exímio comerciante na maioria das vezes, tá? Então ele é muito bom de negócio, ele é bom de comprar e de vender, tá? E muito realizador. Então, execução, vontade, medo sim, mas não aquele medo que bloqueia, né? Então ele foi construindo um negócio, ele não tinha o que perder, ele precisava fazer aquilo dar certo. E isso foi a característica que fez o negócio dele ser o que ele é hoje, né? E eu estou falando de 15, 20, 30 anos. Dificilmente eu tenho, eu falando de Nordeste, empresas que têm 40, 50 anos, né? Bem-sucedidos. Eu tenho poucas, mas eu tenho muitas que já estão um bom estágio de maturidade com seus 30, 40 anos, né? E esse cara está vivo, ele está no negócio, que é o que você falou, então ele está no negócio. Então é esse cara que eu encontro, é esse cara que eu discuto para trazer um executivo de maior nível, é esse cara que eu discuto para implementar a governança, e é com esse cara que eu me preocupo para não tirar ele da companhia, porque a companhia ainda é ele, e ele é a companhia, né? Então não dá para desconectar. Se eu tirar ele da companhia, eu perco um belíssimo ativo, e se eu tirar a companhia dele, cara, esse cara vive disso, ele viveu para a companhia, né? Muitas vezes esse empresário, ele abriu mão dos momentos com a família dele, porque ele entendia que aquilo era importante para a família. Então ele abriu mão de tudo isso. Então é sim uma pessoa que a gente se preocupa muito, tá? Mas também eu me preocupo com o negócio, né? Então ter um empreendedor muito próximo da companhia é fundamental. Mas logicamente tem uma preocupação aí já entrando no discurso sobre conselho, como que a gente faz, tem algumas atividades que não faz mais sentido esse empresário estar envolvido, esse empreendedor estar envolvido. Já existe gente que consegue tocar esse negócio no dia a dia, operacionalmente falando, e ele, de fato, olhar muito mais para a estratégia, mas não desconectar ele. Como que ele contribui no negócio sem efetivamente colocar a mão na massa em coisas que são muito triviais. E aí não faria mais sentido, tá? E a gente consegue ganhar muito mais velocidade, talvez por energia, talvez por profundidade, talvez por uma competência técnica específica, mas assim essa preocupação. Então, do meu lado, o empresário, para mim, ele tem o seu papel, ele é vitorioso, né? Um país que, como disse, né? É um país que vive em crise, né? O Brasil ainda tem uma economia muito instável, muito insegura. O mercado, quando eu falo do Nordeste, é um mercado ainda pobre, né? A gente vive numa região muito pobre. E esse cara, ele é um vencedor, né? Então construiu o seu negócio e está num estágio que a sucessão era fundamental, tá? Para perpetuação. E te falo também, e como a gente coloca ele em outro estágio, que ele consiga contribuir, mas isso também consiga contribuir para ele, para o seu desenvolvimento, e ele tenha mais liberdade para isso. Então, quando a gente vai num processo de governança, é engraçado que, na maioria das vezes, aí falando de Aldous Borges, o filho nos procura, ele dá um direcionamento para a gente conversar com o pai ou com o avô. Então, a gente vai conversar com os patriarcas, né, os fundadores, muito bem preparado e articulado, baseado na conversa que a gente já teve com os filhos e com os netos. Né? Então, isso é importante, porque o cuidado que a gente precisa ter e o cuidado de forma legítima, de forma transparente, de mostrar para ele que esse processo ele é um processo para crescimento da companhia e não para retirada do fundador, tá? Porque para mim ele é um belíssimo ativo, tá? É um cara que ainda consegue contribuir e tem todo o seu mérito e conhece aquela empresa, aquele mercado como ninguém. Talvez ele tenha uma atualização de mercado a ser feita, mas 90% daquele negócio funciona pelo estilo do dono e a forma que ele construiu tudo aquilo e conhecimento que ele tem de mercado, tá? Então, assim, e ele conhece de forma muito empírica, né? Então, ele não precisou estudar sobre aquele mercado, ele estava naquele mercado, ele realizou, ele contribuiu. Então, a nossa preocupação é sempre essa. Então, a gente sim monta as cadeiras de conselho, a gente traz conselheiros externos, ainda muito focado em conselhos consultivos, porque a gente entende que o conselho administrativo tem uma curva de maturidade ainda maior. Então, o conselho consultivo é uma forma de introduzir essa discussão sobre conselho de forma muito leve, tá? E ainda sem tirar poder e autonomia do empresário, tá? Então esse movimento é importante. E como que ele se conecta com a companhia? Então, montando um cockpit de resultado, estruturando, a gente não tira o empresário do comando, né? A tendência é que ele ainda fique no movimento de transição, gestão e presidência da companhia e a diretoria do conselho, na presidência do conselho. Então, esse movimento de dois chapéus ele ainda existe, né? Então, a gente não tira o empresário e coloca no conselho, que não faz sentido. Ele ainda está no dia a dia, na rotina do negócio, e já começa a participar do conselho, até ele sentir segurança, seja para um familiar, seja para um executivo,
fazer a troca de bastão, tá? E ele entender que a gestão do negócio não está necessariamente ligada à execução. Ele continua fazendo gestão dentro da companhia. Então, são movimentos que a gente faz de forma muito cuidadosa. Então, o patriarca, o fundador, ele continua na gestão do negócio versus a gestão do conselho, e aí ele faz uma transição de forma muito tranquila, de forma muito calma, entendendo que o conselho ainda é responsável pelo direcionamento da empresa, que é o que ele tem de tanta preocupação. O que é que ele não pode perder? Ele não pode perder controle, tá? Ele entender que o caminho da empresa está no caminho que ele entende que é o melhor, e ele não pode perder informação. Então é isso que a gente empacota. A informação ela vai estar disponível, tá? E o controle é seu, tá? Mas a discussão está aberta. Então eu preciso trazer discussão, eu preciso trazer novos pontos de vista, e na maioria das vezes, quando a gente vai para esse estágio de implementação do conselho, ele já está super aberto e disponível para discutir, tá? Eu não te falo que a palavra final não vai ser dele, porque tá? Mas ele vai ter muito mais informação, ele vai ter gente não conflitiva com o negócio, porque ele não está no negócio, conselheiro é externo, mas para colocar contrapontos, e ele de forma muito aberta, poder discutir, entender que estamos discutindo, vocês me convenceram, vamos para esse caminho, porque eu entendo que também é o caminho melhor para o negócio. Então, ele precisa ter controle, ele precisa ter informação, e ele precisa entender que o envolvimento e as discussões estratégicas de direcionamento da companhia estão na mão dele. Perfeito, meu amigo, acho que a gente vai ter que fazer outras rodadas, foi muito bom estar com você aqui nesse curto espaço de tempo, mas que eu acho que a gente conseguiu abordar muitas coisas. Queria agradecer e falar da minha admiração pelo projeto de vocês, tá? Eu acho que esse é um momento bacana também, tem muitas famílias empresárias escutando a gente, sejam clientes aqui do Family Office, sejam, né, parceiros, amigos, e que eu acho que é muito legal trazer e dar essa evidência ao que vocês fazem, conhecendo a trajetória de perto, aí, talvez desde lá do início, e vendo o resultado disso, a consolidação que vocês têm feito aqui no Nordeste como prestador de serviço com tanta perícia, né? Então acho que vocês conseguem focar e serem especialistas naquilo que vocês se propõem. E agora com essa questão de governança, eu particularmente participei de processos como cliente, então acho que é fundamental parabenizar você, todos os meninos, os sócios. Eu acho que vocês são a cara do Nordeste já, né, a marca da Aldes, né, acho que vocês já estão muito em evidência aqui nas grandes empresas e nas empresas que estão ali já aparecendo, né, emergindo aí no nosso cenário regional. E o grande trabalho de propósito de fazer, e aí você falou muito bem da lógica do escritório de São Paulo, né, mas de trazer essa turma para cá, né, que é o que a gente fala muito no mercado financeiro, repatriar a turma, porque tem muita gente que a gente exporta, né? E essa turma volta e são cabeças interessantíssimas. Então, acho que por trás disso tudo, por trás desse negócio, tem um propósito muito legal. Gostaria de te agradecer e fique à vontade também para dar uma mensagem final. E espero que a gente faça outras rodadas aqui. É um mês interessante, né? Também pela questão do Abílio, e o Abílio falava muito de pessoas e processos, né? Pessoas e processos, processo e pessoas, a empresa é isso, e se fosse escolher quem é o mais importante, obviamente são as pessoas. Então acho que isso aí também é um tema muito legal para a gente falar esse mês. Muito obrigado, meu amigo, fique à vontade aí também de dar suas palavras finais aí. Morel, eu que agradeço, né? O Abílio defendeu o básico, né? O básico bem feito ali, acho que isso é fundamental. Cara, a gente agradece, tá? A gente tem uma parceria com você, particularmente, com a Astro Capital. Então, a gente sempre funcionou super bem, acho que a maioria das pessoas não sabe, mas o primeiro projeto de Aldensbot, quando a gente estava discutindo a possibilidade, né, em plena pandemia, porque acho que muita gente não sabe, mas a Aldensbot, o coquetel de lançamento era pré-pandemia, né? Então, assim, na verdade, a gente não sabia, né? A gente definiu pré-pandemia, mas acho que 2, 3 dias antes do lockdown, quando ia acontecer esse coquetel, e a gente teve que cancelar tudo e só relançou novamente no final de 2020. E a gente começou a ter uma conversa em plena pandemia e falar como que a gente consegue pilotar, como que a gente consegue fazer o primeiro protótipo. E foi com você que a gente conversou e a gente fez um protótipo inicial e deu super certo, né? Depois caminhou. A gente fala que na maioria das empresas que a gente entra com o conselho, estruturando o conselho, trazendo conselheiro externo, é um caminho sem volta, né? Então as empresas entendem que aquilo é quase um setor novo da empresa, que ela não entendia que ela tinha espaço para isso, criou-se um setor novo, que é o setor de conselho, e esse negócio não pode viver sem. Então foi fundamental o teste que a gente fez, vocês deram um voto de confiança para a gente lá atrás e a gente super agradece, né? É uma parceria que ela funciona até hoje, né? Ela está viva, acho que do mesma forma que você
você está aberto para a gente também está para vocês, a gente admira vocês, o trabalho que vocês vêm fazendo aqui na região Nordeste, acho super bacana levar essa bandeira, a gente também leva, né? Então, quando eu vou para São Paulo, eu falo, cara, eu sou nordestino e eu gosto de trazer, tem espaço para projetos aqui, né? Tem espaço para repatriar, sim, e particularmente o cearense adora voltar para casa, né? Acho que o cearense gosta da região e não é por isso, que não é à toa que o Ceará hoje desponta no Nordeste, né? Fortaleza como principal PIB da região Nordeste, e o Ceará, para mim, esse investimento em educação, infraestrutura que vocês têm cada vez mais forte, tem repatriado o executivo cearense que saiu aí desgarrado, puxa de oportunidades e conhecimento, está voltando para o Ceará, isso é super bacana, e a gente, junto com vocês, dá para levar essa bandeira aqui, tem muita coisa para construir, tem muita empresa para crescer, tem muito fomento na região para ser desenvolvida, e a gente está à disposição, tá? Obrigado de novo pela participação, acho que é super bacana ter boas empresas como a de vocês, para a gente criar um ecossistema que seja super positivo para a região.